Eu vou apresentar para vocês agora uma reconstituição cronológica da Semana da Paixão. Então, dia 9 de Nissan, que seria uma sexta-feira, Jesus chega a Betânia e vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele vai para a casa de Marta e Lázaro. No dia 10 de Nissan, que seria um Shabat, Jesus repousa ali. E à noite daquele dia, tem uma refeição. Jesus é ungido por Maria Madalena. No dia 11, que é o domingo, que os católicos chamam de Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dia 12, 13, Jesus está ensinando no templo, que seria a segunda e a terça. Depois, na quarta-feira, à tarde, na quinta-feira, deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu pulei um dia aqui, deixa eu só ver aqui. Não, exatamente, desculpa, gente, a entrada triunfal foi no dia 11, depois dia 12 e 13, Jesus ensina no templo e tem debates ali no templo. No dia 14 de Nissan, tá bom? Que seria uma quinta-feira do nosso calendário, o Cordeiro Pascal é morto. Na quinta-feira, à noite, tá certo? Peraí, gente, eu acho que eu cometi tem um erro aqui no gráfico, perdão, tá faltando um dia aqui, ele pulou, agora que eu vi, ele pula da quarta para sexta-feira. Então, me perdoem que tem um erro aí, porque não levou em consideração a questão do pôr do sol. Me desculpe, mas deu para vocês entenderem, né? Naquela quinta-feira, virou o pôr do sol, à noite, já seria dia 15. Jesus come o Cordeiro Pascal. E no dia 15, durante o dia, que seria a sexta-feira, Jesus é condenado e crucificado. Depois eu tenho que corrigir esse slide aí, que acabou comendo um dia, ele está com um erro. Mas deu para vocês entenderem. Ok. Agora, a partir disso aqui, eu volto à pergunta. Jesus, então, morreu na Páscoa ou não morreu na Páscoa? Né? Dentro desse cronograma, e como a gente aprende que seria justamente a questão dos dias de Páscoa, vamos colocar aqui no quadro e você vai entender. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração, isso ajuda também na harmonização entre João e os sinóticos, é que a própria literatura judaica e também até da Bíblia, às vezes é um pouco, não digo dúbia, mas ela não é tão precisa ao falar o nome Páscoa. Existe um sentido mais específico e um sentido mais amplo para falar da Páscoa. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, quando você vai na Torá, Levítico 23, verso 5, diz assim: no 14º dia é Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa é dia 14. A Páscoa é o dia que mata o cordeiro, tá bom? O dia 15 em diante é chamado Festa dos Pães Asmos. Então, se você olhar o Levítico, há uma distinção entre Páscoa e Festa dos Pães Asmos. A Páscoa é no dia 14. Então, se eu pegar essa nomenclatura, Jesus não morreu na Páscoa, porque ele foi morto, como a gente já falou aqui pelos evangelhos sinóticos, ele foi morto depois que o Cordeiro Pascal foi sacrificado, tá bom? Mas Fílon de Alexandria e Joséfo, eles também mantêm essa distinção. Eles colocam o 14º dia é o período do sacrifício. E ambos falam, esse é o dia de Páscoa. E eles falam que a festa começa no dia 15. Mas quando você vai para o período do Talmud e da Mishnah, você vê que já existia uma mescla entre os judeus. Por quê? Eles chamam o dia 14 de Erev Pesach, véspera, preparação de Páscoa. E colocam a Páscoa começando na noite do dia 15. E durante todos os dias seguintes, como sendo Páscoa. Então, a Páscoa seria não o dia do sacrifício do Cordeiro, mas o dia da refeição pascal e os dias seguintes. Viu que mudou? No Novo Testamento, se você pegar várias passagens, por exemplo, Marcos capítulo 14, versículo 12, funde o dia 14 e o dia 15, que fala, no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam o cordeiro. Então ele coloca como sendo um evento só, um dia só. E João capítulo 18, verso 21,
Os sacerdotes não tinham comido a Páscoa, mas é uma das refeições pascais. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que tem uma demonstração, uma forma de falar da Páscoa de maneira específica, um dia só, ou de maneira um tanto ampla, toda a festa da Páscoa. Aí, a partir dessa distinção, eu tenho que, no primeiro momento, dar duas respostas para vocês. Jesus morreu na Páscoa? Sim ou não? Depende do que você quer dizer com Páscoa. Se você está seguindo a nomenclatura mais antiga, que a Páscoa é o dia do sacrifício do Cordeiro, então Jesus não morreu na Páscoa. Ele morreu depois. Se você seguir a nomenclatura da época do Novo Testamento, quando a Páscoa era a festa que durava aí 7, 8 dias, então Jesus morreu na Páscoa, que ele morreu durante as celebrações de Páscoa, não no dia em que o Cordeiro Pascal foi morto, mas nas celebrações de Páscoa. Tudo bem? Agora nós vamos para a última parte da nossa conversa aqui, que é com relação à Páscoa que nós temos agora, está chegando agora, semana que vem. Aí entra um grande debate. Até em inglês ficaria melhor esse trocadilho, porque em inglês eles têm a diferença entre Passover e Easter. Passover é o nome em inglês para a Páscoa dos judeus, e Easter é o nome em inglês para a Páscoa cristã. Aqui no Brasil, em português, nós não temos distinção, a gente usa a palavra Páscoa para ambos os eventos. Mas e aí? A Páscoa dos judeus, como vocês aprenderam aqui, ela começava a ser comemorada no dia 14 de Nissan. Era o dia do sacrifício do Cordeiro, tá certo? Beleza? Ou se pegar a nomenclatura antiga mais simplória, o dia 14 de Nissan é o dia de Páscoa. A nossa cai sempre num domingo, que é a primeira lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Então pode olhar que a Páscoa cristã, todo ano, cai no domingo. Faça chuva, faça sol, cai no domingo. A Páscoa judaica, não. A Páscoa judaica, entenda que é como se fosse uma data fixa, não um dia fixo. A Páscoa judaica é como, por exemplo, meu aniversário é 31 de... Hoje é aniversário da Laura. Vou falar o aniversário. Hoje é aniversário da minha esposa, da Laura. Esse ano, o aniversário da Laura está caindo numa segunda-feira. Tá bom? Dia 30 de março. No ano passado caiu no domingo. No ano que vem vai cair numa terça. Se for ano bissexto, pula. Mas sempre assim, cada ano cai num dia diferente. A Páscoa judaica é uma data. A Páscoa cristã é um dia. É sempre o domingo. Sempre aquele domingo. E aí, Rodrigo? Será que Jesus morreu, então, na Páscoa cristã? Não. Jesus não morreu na Páscoa cristã, porque ele morreu na Páscoa judaica. Então, essa data que nós comemoramos agora não tem nada a ver, em termos cronológicos, com a morte e ressurreição de Jesus. Não coincide, tá bom? Agora, vou colocar no quadro aqui as diferenças entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Páscoa judaica, 14 de Nissan todo ano, seguia um calendário lunar, representava a libertação do Egito. A Páscoa cristã é sempre um domingo, seguimos um calendário solar gregoriano e falamos da ressurreição de Jesus. Agora você pode perguntar assim, Rodrigo, como é que foi essa mudança na história? Aí eu vou ter que contar para você aquilo que nós chamamos de Querela Pascal. A Querela Pascal foi uma briga que começou desde o segundo século de nossa era. Irineu de Lyon, que eu estudei muito Santo Irineu no mestrado em teologia, ele falava já dessa briga, e ela envolveu o bispo de Roma, o Papa Victor, e envolveu Policarpo. O Papa Victor deu um decreto em Roma que falou o seguinte, escuta, tem cristão comemorando a Páscoa no dia que os judeus comemoram? E o Papa Victor não gostava dos judeus. Vamos parar com isso. Os cristãos têm que comemorar a Páscoa sempre no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, e não é para comemorar junto com os judeus, não. Aí Policarpo, de Esmirna, veio defendendo o outro grupo. Havia vários cristãos do Oriente e da Ásia Menor que falaram, não, senhor, nós comemoramos a Páscoa sempre no dia 14 de Nissan. As igrejas seguem assim. Esse grupo até foi até apelidado de Quatrocimanos, que significa, eles comemoram no 14º dia, conforme a Páscoa judaica. E aí foi aquela briga. Muita gente pensava, bom, Policarpo está mais próximo, porque Policarpo foi discípulo do apóstolo João.
Ele conhecia mais a fonte apostólica do que São Victor, no final do segundo século. São Victor é 195, Policarpo está bem antes disso. A questão foi decidida no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, entre as várias questões que eles estavam discutindo ali, houve essa questão que eles chamam querela pascal. Aí Constantino, isso está no Vita Constantino, escrito por Eusébio de Cesareia, ele falou assim, não, os cristãos vão celebrar a Páscoa no primeiro domingo, né, do equinócio primaveril, depois do equinócio primaveril, e não como aqueles odiosos judeus. Então você vê que, pelo texto preservado por Eusébio de Cesareia, o Constantino também não gostava dos judeus. Aí, para ser muito honesto com vocês, a gente tem alguns dilemas aqui. Porque essa comemoração da Páscoa que nós temos não foi decidida por uma questão bíblica. Ela foi decidida por uma questão política, antissemita, um decreto expedido por um imperador de Roma mandando na igreja o que a igreja deve fazer. Ele sancionou. Acabou. A Páscoa vai ser comemorada agora, é sempre no domingo, para marcar a ressurreição de Jesus. Se eu olhar por esse prisma, essa Páscoa não deveria ter nada a ver com os cristãos. Nós deveríamos comemorar como os judeus, no dia 14 de Nissan. Porque essa que tem essa semana é de origem romana, é do imperador, o imperador que decidiu. E por uma motivação, repito, não bíblica, de ódio aos judeus, uma motivação antissemita. Mas calma, não vamos tão rápido assim tomar decisões. Vamos deixar a Bíblia falar. De acordo com o Novo Testamento, nós percebemos que os cristãos já não estavam mais tão presos a guardar a Páscoa no mesmo dia dos judeus. E por uma razão muito simples. A Páscoa judaica deveria representar, de maneira profética, simbólica e tipológica, a vinda do Messias que viria morrer por Israel. Não só por Israel, mas pelo mundo inteiro. E quando esse Messias veio, não havia mais necessidade de sacrificar cordeiros, porque, de acordo com João Batista, ele, Cristo, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na teologia, quando o tipo encontra o antítipo, o tipo perde a sua função. Você entendeu? Perde a sua função. Eu vou explicar aqui, você vai entender. Quando você está noivo de uma pessoa, você usa aliança na mão esquerda, na mão direita. Quando você está noivo, você usa aliança esquerda. Não vou apertar demais, que eu estou com medo dela não sair depois. Você usa aliança na mão direita. Isso aqui é uma tipologia do seu casamento. Todo mundo que vê você com uma aliança na mão esquerda sabe, você está comprometido a, em breve, se casar com alguém. Quando você vai para o altar e recebe a sua noiva como esposa, você pega a aliança que antes ficava na mão direita e passa a usá-la agora na mão esquerda. Não faz mais sentido usar a aliança aqui, porque agora o tipo encontrou o antítipo, ou seja, cumpriu o objetivo. Agora você está casado. Usar a aliança aqui era apenas uma maneira, uma sombra, uma forma de anunciar o que viria depois. Tá certo? Agora que você está casado, não há mais necessidade disso. O sacrifício de cordeiros era uma aliança na mão direita. Significava apenas que o Cordeiro de Deus viria. Então, quando ele veio, não precisa mais disso aqui, de sacrifícios. Se os cristãos continuassem, os cristãos de origem judaica especialmente, comemorando a Páscoa, comendo o cordeiro no templo de Jerusalém antes dele ser destruído no ano 70, isso significa que eles estavam desmentindo que Cristo veio. Seria um contrassenso. Seria como um casado insistir em usar a aliança na mão direita depois de ter casado. Então passa-se a impressão que a ceia pascal do judaísmo foi substituída pela Santa Ceia do cristianismo. Tá bem? E aí, essa Santa Ceia já não estava mais atrelada à data dos judeus. Então, por isso que eu não preciso ficar muito preocupado em celebrar a Páscoa no 14 de Nissan.